Então, eu tenho visto crianças fora da escola e dentro da escola com uma extrema dificuldade de criar. Porque quando elas se deparam com o nada, com a oportunidade de gerar as próprias escolhas, né? Como você tanto preza e tem ensinado sobre isso, essa autonomia, né? Processar os estímulos. Elas se veem incapazes. Quando, na verdade, essa é uma capacidade inata da infância. E essa hiperestimulação cerebral, com tanta dopamina, que o cérebro é sobrecarregado, a cada tela, a cada rolar de tela, a cada novo conteúdo, quando elas ficam sem aquilo, elas passam por um processo de abstinência. E aí é que o pai e a mãe se veem numa dificuldade de lidar com a situação. Então, eles fazem a leitura de que eles ficam calmos com a tela, então eu dou a tela. Se eu tiro a tela, gera um problema. Então, ao invés de eu solucionar o problema, eu ofereço mais, eu reforço ainda o problema. Então, é nessa perspectiva que eu tenho trabalhado com os pais. Que aquilo que eles acreditam, porque muitas vezes, Regina, e eu acredito e eu quero acreditar nisso, os pais erram, assim como eu erro constantemente, sou mãe, mas eles não erram intencionalmente. Não. E é tantas vozes hoje nas mídias sociais, especialmente, são tantas especialistas falando dentro de uma mesma área, por exemplo, na psicologia, uma área tão rica, tem diferentes pontos de vista, né? As psicólogas, assim como as pedagogas, em todas as profissões. E uma vai dizer que pode isso, outra vai dizer que pode aquilo. Então, eu tenho tentado resgatar nessas mães o fundamento. Vamos deixar as opiniões de lado, os testes, porque o que funciona na minha casa pode não funcionar na sua. Então, eu não costumo dar uma receita pronta. Muitas pessoas me pedem isso. Como fazer para tirar os filhos da tela? E aí tem vários passos na internet. Faça isso, isso e isso, e você terá o resultado. E a mãe faz e se frustra, nada acontece. Então, eu tenho levado essas mães a entenderem todos esses conceitos, os princípios, quais são os fundamentos, as implicações para que ela faça uma escolha assertiva. O que nós não podemos mais é deixar as nossas crianças reféns de tudo o que elas estão sendo expostas nas mídias sociais, especialmente. E se deixar para o automático, né, Kátia? Porque nós temos duas formas de viver a vida, ou intencionalmente ou automaticamente. É fácil automaticamente hoje, pela cultura, pelo tipo de vida que a gente tem, de deixar isso acontecer, porque todo mundo faz, né? Onde você vai, está todo mundo com o celular na mão, você vai no restaurante, às vezes está a família inteira sentada, ninguém está conversando, está todo mundo no celular, até a gente cai nessa. Não vou dizer que é uma coisa absurda, porque acontece com todo mundo. Só que eu acredito que a grande importância é a gente entender o valor da intencionalidade. E a educação, ela basicamente, você tem que ter conhecimento, por isso que eu digo que os pais, para educarem, eles precisam crescer, precisam entender também, e quando a gente tem uma criança embaixo da gente crescendo, nós precisamos, vai nos empurrando também a nos desenvolver e crescer para que a gente possa educar essa criança. Mas eu acredito muito que é a intencionalidade. Né? Os pais precisam ser intencionais no uso do tempo, no uso da atenção da criança. Então, como está muito comum as crianças não terem foco, por causa até do tipo de estímulo que elas estão expostas, então a gente precisa desenvolver atividades que a gente desenvolva a atenção de forma intencional, né? Então, eu acho que a educação, mais do que nunca, porque talvez em outros tempos, mesmo meio no automático, a gente não tinha tanta invasão das mídias, do mundo na nossa casa, né, como tem hoje. Então, até que ia levando, mas hoje, eu acredito, os pais têm que ser muito intencionais naquilo que eles desejam, nos objetivos que eles têm com as suas crianças e praticarem isso. Né? É algo que você tem incentivado? Como é que você vê isso? Eu costumo dizer uma frase para esses pais, que existe vida além das telas. Porque há uma falsa sensação de que naturalmente a criança nasce e ela já precisa de um celular. E nem tinha tela há pouco tempo atrás, né? Exatamente, não tinha nem a TV, né? Uma vez, recentemente, uma mãe me indagou, olha, eu acho muito coerente tudo isso que você diz, mas na prática, como nós vamos viver sem telas? Eu falei, ora,
Pense no início, pense antes da TV ter sido criada. Os pais não educavam seus filhos, eles não tinham acesso ao mundo por meio dos pais, da educação domiciliar. E aí, então, veja que é um resgate. A própria geração de adultos atuais esqueceu que existe vida além das telas. E quando eu falo telas, compreende todas as opções, não só o celular, o notebook, o tablet, a TV, as smart TVs, os canais de streaming. Eles, além de roubar o tempo do relógio mesmo da criança, como eu disse, estão roubando a infância, estão roubando a inocência dessas crianças. Que é mais grave ainda. Exatamente. E estão roubando dos pais o senso de realidade. Porque, veja, recentemente também eu ouvi e ouço constantemente a fala de que isso não tem nada a ver. Possivelmente você já tem ouvido isso algumas vezes também. Mas isso não tem nada a ver, como você bem disse, todo mundo faz, todo mundo vê. Eu não vou permitir isso em casa, mas vai chegar no colégio, ele vai ver. Qual é o ponto? O ponto é criarmos filhos que sejam influenciadores e não influenciados. Porque, de fato, essa mãe, esse pai, não poderá estar o tempo todo ali ao lado dizendo o que deve ou não ser feito. Mas quando você fundamenta isto em casa e a criança, ela tem isso muito claro dentro dela, que realmente ela não quer aquilo para ela, quando chegar na escola e for ofertado aquilo, ela vai ser a primeira a dizer, não, eu não quero. E saber dizer não, ensinar os nossos filhos para que eles saibam dizer não, eu acho que hoje é uma das principais coisas que nós precisamos fazer com eles. E isso funciona, isso é possível.